Vem aí mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Bom dia, começa agora o Jornal da Manhã desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Os destaques do programa. Sem respostas da ST Trans, moradores do conjunto Noé Trajano cobram do prefeito Nabu Vanderlei a retirada da rotatória que, segundo eles, é responsável por vários acidentes desde sua implantação na BR-230, na entrada de acesso ao bairro. Um desses acidentes aconteceu justamente agora pela manhã. Brasil alfabetizado. Prefeitura de Patos abre seleção para alfabetizadores com bolsas de R$ 1.200. Os interessados devem atender alguns requisitos. Saiba quais são. Sangue novo. Secretaria do Meio Ambiente já tem novo titular. O engenheiro agrônomo Jailson Lopes. Janja inicia viagens pelo Brasil para acompanhar políticas públicas. Ela vai percorrer o país acompanhada de sua advogada Valesca Zanin. Isso mesmo, a esposa do ministro do STF, Cristiano Zanin, indicado por Lula para a Suprema Corte. Em sua conta no X, senador Sérgio Moro mostrou que os gastos de Lula e Janja com viagens nacionais e internacionais já passam dos 3 bilhões de reais. Penduricalhos que não acabam mais. Ministério Público autoriza pagamento de benefício extra, ou extra como queira, que pode chegar a R$ 1 milhão para promotores e procuradores de São Paulo. Situação semelhante acontece em todos os estados da federação. Lula impõe sigilo de 5 anos a telegramas sobre negócios dos irmãos Batista na Venezuela. Os irmãos Batistas, aqueles mesmos, né, do escândalo, né, que acabou sendo revelado ao país. Curiosamente, né, agora foram beneficiados, inclusive pelo STF. O pedido de sigilo, mais um do governo Lula, partiu da embaixadora do Brasil em Caracas, a Gilvana Maria de Oliveira, após o jornal O Globo solicitar, por meio da lei de acesso à informação, o inteiro teor dos telegramas, despachos telegráficos e circulares telegráficas. O que teria por trás disso, né? Eu já fico imaginando a sujeira. E mais, Partido Novo aciona o Tribunal de Contas da União para apurar irregularidades em contrato do Ministério do Desenvolvimento
com uma ONG liderada por petistas, né, contra a fome. Segundo o deputado autor, além de atentar contra as regras que regem o processo licitatório e exigem a prestação do serviço contratualizado, esses serviços foram contratados em nome de assessores políticos, né, vinculados ao governo federal. É o que diz, né, o deputado Sanderson, autor, né, desse pedido. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã, você já sabe, tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos para torar, promoção todo dia, preço igual, não há. Seja lá, seja cá, você vai economizar. O Queiroz Atacadão fica aqui no centro da cidade, Hiper Queiroz Supermercado, entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá. Hospital B Policlínica São Francisco, o hospital que tem o mais completo centro cirúrgico de Patos e região, atendimento de urgência e emergência 24 horas, fica ali na Peregrino Filho, né? Tem a UTI mais bem equipada do sertão. A Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista, na Felizardo Leite, telefone 3422-2144. E lá você já sabe, né? Compra com dinheiro, compra com cartão, compra com cheque, faz o Pix, né? E se não tiver nada disso, como é que faz? Faz de novo. É só falar com o Zeca, você não vai ficar no prego, eu tenho certeza. Academia Ginásio, agora em novo endereço. Floriano Peixoto, centro de Patos, dispõe dos melhores equipamentos e profissionais preparados, né, para te orientar na sua missão fitness em um ambiente com estrutura de ponta. Eu falei Academia Ginásio. Bom dia para você que nos acompanha pela frequência de 105.9. Deixe-me agradecer a você que está aqui também na live, acompanhando a gente, né? Um abraço para você que está também aqui no site da emissora, www.moradadosolfm.com.br. Eu ainda não disponibilizei o link da live, justamente porque o nosso notebook, né, não está escrevendo muito bem hoje não, né? Está meio lento, não sei se é ele ou se é a internet, mas todo dia tem sempre alguma coisa para nos deixar chateado. Pois bem, vamos prosseguir com o nosso informativo. Daqui a pouco, quando ele resolver, né, abrir aqui tudo, aí a gente manda o link aí para o pessoal, né? Vamos iniciar o programa de hoje fazendo a nossa tradicional reflexão. Vamos refletir juntos. Refletindo com o ouvinte. Lula razoavelmente perdido. Esse é o tema de hoje da nossa reflexão, publicado ontem no jornal O Estadão, editorial do Estadão, de ontem à tarde, que diz o seguinte: a retomada do circuito radiofônico de Lula da Silva é, sem dúvida, parte da estratégia para tentar estancar a queda de popularidade. Mas as primeiras entrevistas do ano mostram o presidente perdido ao avaliar a inflação, o problema que atualmente mais aflige a população. A tática tem sido a terceirizar, né? A tática do presidente Lula tem sido justamente a de terceirizar responsabilidades com argumentos que colocam o governo como vítima da alta de preços e não como um de seus principais causadores, numa narrativa absolutamente desconectada da realidade. Primeiro, ao Witz de Minas Gerais, quando o presidente Lula buscou passar a ideia de que o governo leva muito a sério a inflação, que, segundo ele, está razoavelmente controlada.
No dia seguinte, para rádios baianas, jogou a culpa do descontrole dos preços sobre o Banco Central, acusando não o atual presidente, mas a gestão passada, que nem lá mais está, né? A gestão passada da instituição, sob o comando de Roberto Campos Neto. Até quando ele vai culpar Roberto Campos Neto, ninguém se arrisca dizer. Segundo ele, foi justamente o Campos Neto responsável por ter armado uma arapuca para o governo. Essa armadilha, segundo o petista, não pode ser desmontada de uma hora para outra. Talvez para passar a ideia para a população que só depois de 2016, caso ele venha a vencer, é que ele vai desmontar essa arapuca. Difícil convencer a audiência de que a inflação está razoavelmente controlada diante do avanço dos preços dos alimentos. Levantamento divulgado no fim de janeiro pela Associação Brasileira de 18,83%, carne 25,25%, óleo de soja 29,22% e o café torrado 39,6%. Todos esses produtos integram a cesta básica, ou seja, ao menos em teoria, são imprescindíveis a todas as famílias. Tampouco é irretorquível o discurso sobre a seriedade que o governo Lula da Silva trata a estabilidade inflacionária. Por óbvio, efeitos climáticos extremos têm prejudicado a agricultura e a pecuária com reflexos nos preços, mas considerável parcela dessa escalada se deve, como é notório, a uma demanda que cresce acima da capacidade econômica do país. Esse sobreaquecimento, por sua vez, é causado por políticas de governo sustentadas na expansão de gastos e no incentivo desmesurado ao crédito. Lula diz que sua preocupação maior é evitar que o preço dos alimentos prejudique o povo, entre aspas, e, para que isso não aconteça, tem feito reuniões sistemáticas com os setores. Ora, qualquer consumidor sabe que a inflação dos alimentos é sentida mais fortemente pela população mais carente, que despende maior parcela do orçamento mensal para custear a alimentação. E não serão reuniões com varejistas ou agricultores que derrubarão preços. Afinal, não há como o governo intervir em preços livres, e o passado recente demonstrou da pior forma para o consumidor a ineficácia de congelamentos. Ao governo Lula da Silva cabe, principalmente, o respeito à responsabilidade fiscal, que parece se distanciar do Planalto na proporção inversa à proximidade das eleições de 2026. O presidente fala em compensação, caso o reajuste dos combustíveis, que também têm preços livres e deveriam ser ditados por critérios de mercado, tenha impacto sobre os preços de transportes e alimentos. Vende um discurso vazio, como se tivesse o poder de evitar o repasse do aumento da gasolina e do diesel aos transportes e às cargas conduzidas por caminhões. O maior problema é que Lula enxerga o que quer enxergar e parece acreditar no dom de fazer com que o eleitorado veja o cenário sob a mesma ótica. A economia está bem, o emprego está crescendo, massa salarial crescendo, as coisas estão crescendo, é o que afirma sempre Lula. O resultado imediato da política expansionista foi, de fato, o crescimento do produto interno bruto e do emprego. Mas indicadores recentes começam a apontar a perda de fôlego, tanto que o temor de retração da economia já entrou no radar para 2025 e 2026. Entre as coisas que estão crescendo, Lula poderia incluir a dívida pública federal, que no ano passado chegou a 7,3 trilhões, aumento de 12,2% em relação ao fim de 2023, sem contar a correção da inflação. O esforço para conter a inflação ficou por conta apenas do Banco Central, alvo de críticas do presidente por elevar juros com o único intuito de conter a inflação. Esta sim, uma arapuca capaz de minar a popularidade de qualquer governo.
Feita essa rápida reflexão com os nossos ouvintes com base nesse editorial do Estadão, a gente inicia o programa de hoje, 8h25, trazendo as primeiras informações do dia, começando com essa boa notícia do Brasil alfabetizado. O município de Patos vai abrir seleção para alfabetizadores com bolsas de R$ 1.200. Destaques locais. A Prefeitura de Patos anunciou a abertura de seleção para a contratação de alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado, que tem como objetivo promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos, contribuindo para a elevação da escolaridade e o exercício da cidadania. O programa faz parte do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, busca oferecer uma formação continuada aos alfabetizadores, com apoio de plataformas online e ações presenciais de capacitação, conforme destaca uma das coordenadoras, a Rosângela Cruz, numa entrevista que foi concedida ao jornalista José Filho ou Zé Filho. O programa Brasil Alfabetizado é destinado para pessoas a partir de 15 anos que não são alfabetizadas. Então, o objetivo maior do programa é alfabetizar jovens e adultos. Quais os requisitos para quem quer ser um alfabetizador dentro do programa? Quem quer ser alfabetizador, ele deve estar cursando licenciatura, qualquer licenciatura, ou já ter concluído qualquer licenciatura. O programa basicamente foca na formação de turmas, que quem vai formar as turmas são os alfabetizadores, e eles terão uma bolsa de R$ 1.200 mensal. Os alfabetizadores devem procurar alunos o mais próximo possível das escolas municipais de Patos, porque as salas vão funcionar nas escolas municipais de Patos. Quanto aos alunos, eles têm que ter a partir de que idade? A partir de 15 anos não alfabetizados. Então, para quem quiser saber mais informações sobre como participar dessa seleção, deve procurar aqui a secretaria. Isso mesmo, traz o currículo e vem aqui na Secretaria de Educação e procura a sala justamente de programas. Tá aí, então, oportunidade, inclusive, para quem tem preenche esses pré-requisitos, está sem fazer nada, é uma oportunidade, portanto, de trabalho. Para se candidatar à seleção, os interessados devem atender esses requisitos, como ser brasileiro, ter 18 anos ou mais, conforme disse aí a entrevistada, possuir formação acadêmica ou curso superior nas áreas de ciências humanas ou sociais e ter disponibilidade para participar de cursos de formação. Os alfabetizadores selecionados terão direito a uma bolsa no valor de R$ 1.200, o que é alguma coisa. Mas esse valor de R$ 1.200 para uma atividade que está praticamente se extinguindo no mercado brasileiro, justamente por conta da falta de valorização, só demonstra o descaso que as autoridades públicas brasileiras, em todas as suas instâncias, em todos os seus entes, municipal, estadual e federal, têm com a educação. R$ 1.200. Não chega a ser sequer um salário mínimo para você educar, você alfabetizar. É por isso que o Brasil ainda tem alto índice de analfabetos. Pior que isso, analfabetos funcionais, que é aqueles que pensam que sabendo assinar o nome já é uma pessoa letrada. Isso tem muito no Brasil. É por isso que o Brasil é um dos países que está lá no fim da lista dos melhores países que sabem, onde os estudantes de ensino fundamental e médio sabem interpretar texto, sabem resolver equações matemáticas. Aqui, o aluno passa de ano sem saber absolutamente de nada. O governo finge que ensina, o aluno finge que aprende, e essa bomba, essa bola de neve vai só crescendo, crescendo. Resultado, um país que não tem, que tem até mercado de trabalho, ótimas oportunidades, mas não tem pessoas capacitadas, porque a escola não capacita o indivíduo, transferindo para ele conhecimento. Quando ele chega na fase adulta, ele não consegue acompanhar muitas vezes um curso superior, e todo aluno de escola pública que consegue chegar a um curso na Universidade Federal, nos cursos técnicos, sabe do que eu estou falando.
De sorte que muitos professores universitários compreendem isso, né, e muitas vezes deixam até, né, de transferir o conteúdo, né, universitário, voltando um pouco, recuando um pouco para o ensino médio, para que a turma possa acompanhar justamente, né, o ritmo das universidades, porque muitos estão lá, não sabem, infelizmente, e essa é a educação do país. Mas uma educação do Brasil, né, mas uma educação como essa do Brasil, ela serve tão e pura e simplesmente para alguns políticos, né, ou a maioria deles, que prefere ver o povo brasileiro assim, sem a capacidade crítica, né, sem capacidade de conhecimento, sempre recorrendo, né, a favores políticos para conseguir isso ou aquilo, conseguir uma oportunidade de trabalho. Né. Para muitos está bom assim. Dar conhecimento, né, para a população pode ser um tiro pela culatra, né, para eles, políticos, que infelizmente vivem, né, muitas vezes se beneficiam dessa ignorância da massa popular brasileira, infelizmente. Essa é uma triste verdade. Bom, 8h31 não quer dizer necessariamente que quem não tem, né, quem não tem estudo, quem não tem, por exemplo, não tem ensino médio, fundamental, universitário, não quer dizer que ele não tenha senso crítico. Muitos têm e estão compreendendo exatamente o que eu estou dizendo. 8h31 agora, deixa eu prosseguir aqui com o nosso informativo, trazendo essa informação de que o prefeito de Patos, agora no mês de fevereiro, finalmente, né, decidiu aí o novo secretário de Meio Ambiente do município. A Prefeitura de Patos, nessa nova gestão do prefeito Nabu Vanderlei, apresentou ontem o engenheiro agrônomo Jailson Lopes da Penha como secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em sua primeira fala na pasta, Jailson destacou a importância das ações voltadas para a sustentabilidade e qualificação ambiental da cidade, priorizando iniciativas como a ampliação da arborização urbana e a revitalização do Rio Espinharas. Pois bem, vamos ouvir o que disse aqui o novo secretário com relação, né, depois que assumiu a pasta. Pensamos sim em algumas questões e ações e iniciativas nessa perspectiva de qualificar o meio ambiente do município de Patos. Claramente, uma das principais ações que provocam nos cidadãos é a qualificação, a revitalização ou reabilitação do Rio Espinharas, né? Algo que suscita a todo patoense. Trabalhar também a questão da arborização, tornando a cidade mais agradável, mais verde, por consequente mais agradável, tanto aos cidadãos, aos visitantes também. E aí manter, qualificar os serviços, né, que a Secretaria faz, no caso licenciamento e fiscalização ambiental, né, além de outros projetos como a ideia de implementação de jardim botânico, iniciativas em parceria com a Secretaria da Agricultura na zona rural, desde saneamento rural, produção de frutas nativas nessa perspectiva de mitigação dos efeitos da desertificação e convivência com o semiárido, no caso usando as frutíferas, né, o estímulo à espécie nativa, mas inicialmente para esse ano o foco muito mais na arborização no Rio Espinhara e também, como não podia faltar, a questão do tratamento de resíduos sólidos, que engloba aí essa questão de coleta seletiva e toda essa questão do tratamento dos resíduos sólidos do município de Patos. E agradecer ao prefeito Nabu pela confiança e ao professor Jacob, contribuir com o município da melhor forma, né? E aí também conclamando a sociedade a participar da gestão na Secretaria do Meio Ambiente, né? Uma das primeiras iniciativas já amanhã vai ser de reestruturar o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município, né, ao qual participam várias entidades de peso e de renome que podem ajudar a Prefeitura, já visto que essa responsabilidade é partilhada com a sociedade de Patos e um espaço estratégico para fazer isso é o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E a partir de amanhã a gente já vai fazer essa convocação para a atualização do Conselho, já marcando a primeira reunião com pautas que são estratégicas e fundamentais para o município de Patos. O Jailson Lopes da Penha, ele é engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e doutor em engenharia agrícola. Servidor de carreira da Empaé, ele acumula ampla experiência na área ambiental e no desenvolvimento sustentável. Atuou no Centro Sabiá, em Pernambuco, no programa Biodiesel da Petrobras e foi secretário municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos em São José de Espinharas. Recentemente, ocupava a gerência executiva de projetos especiais na Secretaria de Estado da Agricultura, Familiar e Desenvolvimento do Semiárido.
É claro que um currículo belíssimo, né, invejável como esse, né, do novo secretário Jailson, não é suficiente, né, para a gente ver as ações na prática, porque currículo semelhante tinha a Manuela. E a gente viu, né, o que a Manuela fez ou deixou de fazer, né, fez muito pouco e deixou de fazer muito mais. Né. Tanto é que a última entrevista que eu fiz com ela, ela falou de um projeto belíssimo, né, de arborização aqui da rua Vidal de Negreiros. Eu tenho essa fala, disse, não, já começamos lá, já plantamos inúmeras árvores, e eu fiquei curioso para saber, né, eu vou constatar isso em loco. E, curiosamente, eu percorri toda a rua Vidal de Negreiros, onde fica a nossa emissora, e não tem sequer um pé de nim, que é uma árvore que ninguém planta mais, né, por conta justamente de ser uma espécie invasora. Um pé de nim foi plantado, né. Eu acho que a Manuela dava as entrevistas com base em informações que ela própria não tinha conhecimento, né? Alguém que, ou seja, estava totalmente alheia à pasta, e ela demonstrava isso a cada entrevista que dava. Muito embora, indiscutivelmente, ela tenha um currículo invejável e acredito que competência. É importante, tem que ter apoio da gestão, e o prefeito Nabuco tem que dar todas essas condições para o Jailson implementar esses projetos, né? E interessante que eu estou com 40 anos, né? Não, eu não vou fazer que nem o Silvio Romero, não. O Silvio Romero dá um galope de 40, diz que tem 40 anos de imprensa, né? Eu não vou dizer que tenho tudo isso. Mas eu já tenho mais de 30 anos que trabalho na comunicação aqui na cidade de Patos, e desde o primeiro dia, lá na extinta Rádio Panatê, que sempre os secretários de meio ambiente aqui em Patos falam em revitalização do Rio Espinharas. Nunca nenhum projeto saiu do papel, né? Ninguém tem interesse por isso, nessa questão ambiental. A gente vê as mudanças climáticas, os desastres acontecendo, né? E parece que todo mundo segue a cartilha do Trump. Não, isso é besteira, vamos deixar isso para lá. Porque ao longo de 35 anos não vi uma única ação concreta de algum secretário ou de alguma gestão municipal em defesa do Rio Espinharas. Até porque essa questão do Rio Espinharas, né, ela é mais ampla, seria o Estado, a União, né, que teria condições de tocar um projeto realmente de revitalização. Claro que o município nunca teve, eu acho que dificilmente vai ter condições, né? Mesmo ações mais simples, eu nunca vi, né, por parte dos municípios, dos gestores que passaram pelo município, uma ação concreta, né, de revitalização do Rio Espinharas. Afora, uma vez eu vi uma ação até interessante, né, feita pelo capitão, ex-vereador, né, eu esqueci agora o nome do capitão, ele que foi aqui representante da SUDEMA aqui na cidade de Patos, ele colocou lá umas estacas e tão somente isso, para a gente saber onde é que ficava, né, o limite da margem ciliar do Rio Espinharas. Fora isso, ninguém nunca fez nada. Curiosamente, sempre é colocado nos discursos de quem assume a Secretaria do Meio Ambiente. Vamos tocar um projeto, tal. Não vai dar em nada, isso não vai acontecer nada, até porque o município não tem recursos para isso, não tem condições, né? O certo seria o secretário do Meio Ambiente, talvez aí sim, desenvolver um projeto, que também custa muito caro, elaborar um projeto desse, mas recorrer à União ou ao governo do Estado, porque só essas duas, nesses dois entes, têm de fato condições financeiras de tocar um projeto de revitalização do Rio Espinharas. E curiosamente, ainda sobre o Rio Espinharas, eu sou da época em que a gente criticava muito, né, essa questão do plantio de capim, ocupação das algarobas e etc, etc. Passados os anos, os estudos ambientais vão, né, melhorando, né, as pesquisas vão se aprimorando e, por incrível que pareça, o que ainda salva o Rio Espinharas hoje é justamente isso, o capim e essas árvores, né, essas algarobas que ainda ficam por ali, é que ainda, de certa forma, protege o rio, fazendo a função da mata ciliar, né, com espécies locais, né, que foram todas dizimadas, né. E aí a algaroba tomou o espaço dessas espécies, né, locais aqui da Caatinga, mas ainda assim tem cumprido, de certa forma, de forma satisfatória, esse papel que teria a mata ciliar. Sucesso para você, Jailson. Esperar que você, pelo menos, seja sincero nas declarações com relação ao meio ambiente, né? Bom, no 8h39, vamos prosseguir com o nosso informativo, trazendo agora essa informação que é para lá de preocupante, porque sem resposta da STTrans, moradores do conjunto Noé Trajano estão cobrando do prefeito Nabu Vanderlei a retirada da rotatória, que, segundo eles, é responsável por vários acidentes desde sua implantação, ali na entrada de acesso ao bairro do Noé Trajano. Pois bem,
Ontem, moradores do conjunto Noé Trajano publicou uma carta, também enviou a todos os segmentos, a todos os meios de comunicação aqui da cidade de Patos, né, sites, rádios, em que diz o seguinte, que os moradores do Noé Trajano, sobretudo das ruas João Gomes e Ageu de Castro, né, estão pedindo, cansados de pedir, né, a STTrans providências com relação à retirada da rotatória. Não vê outra solução agora senão procurar diretamente o prefeito, já que o superintendente Elucinaldo Laurindo deu silêncio como resposta. Aliás, o silêncio do Laurindo tem sido não só resposta para os moradores, mas até mesmo para a imprensa, que muitas vezes o questiona com relação àquela rotatória. Ainda segundo a carta dos moradores, inúmeros acidentes têm acontecido na entrada do Noé, inclusive semana passada teve 3 veículos, né, que bateram desde a indevida colocação da rotatória. Ontem, um rapaz ficou gravemente ferido noutro acidente e, pasmem, agora pela manhã, outro acidente, né, praticamente provocado nas mesmas condições. Se nenhuma providência for tomada pela STTrans, garante os moradores, eles já estão se organizando para interdição e protesto no local. Quem tem registro, que registra diariamente esses acidentes. O que era um local seguro virou um inferno, é o que diz aqui a carta. Um redutor de velocidade resolveria o problema de maneira correta, acreditam os moradores. Caso nenhuma providência seja tomada, além do protesto, será feito também um abaixo-assinado para ser levado ao Ministério Público. Vidas devem ser preservadas, cuidadas e não o próprio trânsito local, o próprio órgão de trânsito facilitar os acidentes e mortes. Olha, eu não sei exatamente de quem foi a ideia, né? Porque eu acredito que um projeto daquele não foi assim, ei, vamos botar lá uns tachões e pintar uma roda lá no meio do asfalto. Não, acredito que deve ter passado por um estudo. Quem foi o responsável técnico pela elaboração, né, dessa rotatória? A gente não tem um nome, não sabe, mas acredita-se que tenha sido um engenheiro, né? Muito embora me parece que foi mais uma pessoa, né, um curioso do trânsito, porque qualquer leigo sabe que ali, para se colocar uma rotatória, teria que ampliar aquelas vias, né? Não dá para chegar numa via de 10 metros, né, e de repente plantar uma rotatória, botar uns tachões, né, mesmo sinalizado, numa curva sempre há, né, esse risco, né, porque não tem, muitas vezes o motorista vem, não tem muito espaço, né, para evitar acidentes e acaba provocando esses acidentes. Ou seja, a STTrans, o Elucinaldo, poderia até estar bem intencionado, mas ao invés de resolver um gargalo, foi um problema seríssimo. É estranho que o órgão de trânsito, né, estabeleça uma solução, o que deveria ser uma solução para o trânsito, perceba nitidamente que o que fez está botando a vida das pessoas em risco e não toma nenhuma providência. Vai esperar alguém morrer para poder resolver? É incrível que as instituições no Brasil sempre é assim, né? Só depois que acontece uma tragédia de grande repercussão é que o órgão toma alguma providência. E eu não estou me referindo isso somente a STTrans, né? Outros setores, né, das administrações públicas têm sido assim. Não, vamos esperar acontecer uma tragédia para depois a gente resolver. Gente, pelo amor de Deus, já ficou mais do que claro, né? Será que todos esses acidentes, afora outros que não foram não registrados, que não teve vítima, né, que não teve escoriação, mas ali todo dia tem sempre um acidente. A STTrans está esperando o quê, meu Deus? Já como o Elucinaldo me parece que está muito distante, né, da realidade dos problemas relacionados ao trânsito de Patos, muito bem, parabéns aos moradores do Noé Trajano, que vai recorrer ao prefeito. Talvez somente o prefeito consiga, né, resolver esse problema, porque se depender do Elucinaldo, vai continuar do jeito que está. A não ser que ele esteja esperando que alguém morra para tomar uma providência. É lamentável que isso esteja acontecendo e eu faço coro aqui aos moradores, esperar que uma solução seja tomada o quanto antes. Eu acredito que o prefeito Nabu já tenha voltado de Brasília, receber, né, esses moradores e tomar uma providência, porque a situação lá é complicadíssima. E os ciclistas, que não me deixem mentir, quando passam ali no final da tarde, no tradicional, né, percurso que eles fazem para Santa Gertrudes, né, testemunham diariamente essas ocorrências lá nessa rotatória, né, que agora virou uma espécie de roda da morte. Esperar que
resolva-se o quanto antes. Bom, 8h45, vamos ao noticiário geral, porque a primeira-dama, Janja, iniciou, vai iniciar agora em fevereiro, uma série de viagens pelo Brasil, mas ela não vai sozinha, ela vai acompanhada de Valesca Zanin. Quem é Valesca Zanin? É uma advogada, advogada de Janja, ela é esposa do ministro do STF, o Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula para a Suprema Corte. Na sua conta no X, o senador Sérgio Moro tem criticado esses gastos de Janja e ontem ele conseguiu, antes de ontem, melhor dizendo, conseguiu encontrar alguns desses gastos, porque alguns estão sob sigilo. Mas o que foi encontrado chega a 3 bilhões. Vocês imaginam 2 anos o presidente e a primeira-dama viajando, um gasto desse, 3 bilhões. Claro que as contas não vão fechar, presidente Lula, desse jeito. 8h46, vamos ao noticiário geral. Notícias gerais. A primeira-dama Janja Lula da Silva dará início agora em fevereiro a uma série de viagens pelo país para acompanhar a implementação de políticas públicas do governo federal. A iniciativa, que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca aproximar a gestão das comunidades e destacar os resultados das ações governamentais. Acompanhada por ministro de áreas estratégicas, Janja pretende visitar estados onde programas sociais e iniciativas do governo estejam em andamento. Entre os nomes confirmados na agenda, Camilo Santana, da Educação, que abordará temas como alimentação escolar e segurança alimentar, Wellington Dias, Desenvolvimento Social, que relacionará as políticas públicas à Aliança Global contra a Fome e Pobreza, lançada pelo Brasil da Cúpula 20. Além deles, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, acompanhará a dama para tratar do embate à pobreza energética, enquanto Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, participará das viagens para debater questões como o enfrentamento à violência contra a mulher e o empreendedorismo feminino. Janja destacou em vídeo publicado nas redes sociais que seu objetivo é apresentar à população os avanços das políticas sociais da gestão Lula. O ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, compartilhou em suas redes sociais, no início da semana, dados que mostram que os gastos de Lula e Janja com viagens nacionais e internacionais já passaram da casa dos 3 bilhões. Eu vou repetir, 3 bilhões. De acordo com informações do Poder, os gastos da União com diárias e passagens atingiram 3,58 bilhões em 2024. Na presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os dados mostram uma alta real, descontando a inflação, de 2,9% na comparação com o mesmo período de 2023, quando o governo gastou 3,4 bilhões em valores corrigidos pela inflação. Trata-se do maior valor real desde 2014, no governo Dilma Rousseff. Naquele ano, o custeio registrado foi de 4,34 bilhões. Vale destacar que nesta semana Janja usou as redes sociais, para revelar que também vai viajar a Roma, na Itália, com alguns ministros do governo Lula. Ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito criticado por alguns gastos, o cartão corporativo, isso teve uma repercussão negativa muito grande, gastos com jet ski e tal, gastos esses que agora ninguém mais critica, Me parece que assim, o problema não era os gastos, o problema era quem gastava, que era o governo do Jair Bolsonaro. Na opinião de muitos, seria melhor que talvez o Lula estivesse fazendo a mesma prática, andando de jet ski, nesses passeios, porque pelo menos o gasto não seria tão gigantesco como esse. Governo que fala para a família escolher o produto na hora de botar no carrinho, no supermercado, o governo que fala para as pessoas trocarem de produto, de melhor pela pior qualidade. Tudo isso para combater a inflação, combater os preços altos. O governo que diz, se você vai comprar o estacado, deixa para comprar amanhã. O governo que diz isso é o mesmo governo que não está nem aí para as gastanças com suas viagens,
grande parte delas, inúmeras delas, sem resultado objetivo nenhum, apenas passeio. 8h50 agora. E a gente ainda fala aqui no noticiário geral, né, dessa vergonha nacional que tem sido, infelizmente, essa gastança do Poder Judiciário brasileiro. Envergonha, né, quem ainda não perdeu a capacidade, claro, de ter, né, de se envergonhar. Né. É uma coisa assustadora. Vejam só, depois daquela notícia que eu trouxe aqui de desembargadores, né, de Goiás, de outros estados, por exemplo, da Bahia, depois daquela notícia de que no final de dezembro um juiz de Roraima recebeu R$700 mil, quando a gente pensa que já, né, que felizmente eles agora não vão fazer mais isso, porque está pegando mal na mídia, né, pegando mal entre a população, que nada, né? Eles não estão nem aí para a repercussão que possa ter esses escândalos, essa imoralidade, né, esse soco, essa cuspida na cara do trabalhador brasileiro. Vejam só, o Ministério Público de São Paulo autorizou um pagamento de benefício extra, que pode chegar a R$1 milhão para promotores e procuradores lá do Estado. É isso mesmo, meus senhores, minhas senhoras. O Ministério Público de São Paulo autorizou o pagamento de um benefício extra para cerca de 1.900 promotores e procuradores do Estado. O valor que pode ultrapassar R$1 milhão por membro será pago retroativamente de janeiro de 2015 a agosto de 2023. O benefício chamado de compensação por assunção de acervo, nome bonito, né? É destinado a promotores e procuradores que trabalham com uma carga de processos acima da cota regular. A medida segue uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, e deve impactar os cofres públicos com estimativas de custo total de R$1 bilhão. Um país desse pode dar certo? Claro que não. E o pior é que o STF reconhece que é legítimo, inclusive disse que esse dinheiro não pode ser nem considerado como salário. Era muito bom se o trabalhador brasileiro tivesse essa autonomia de criar, né, para si esses penduricalhos que na prática a gente sabe muito bem que isso é só uma maneira de enganar a população, né, de subestimar a inteligência do povo brasileiro, dizer não é salário não. Então, se não é salário, o fato é que entra na conta junto com o salário e para todos os efeitos é uma remuneração para lá de absurda, para lá de escandalosa, né, que a gente vê não só no judiciário, como no próprio executivo e no legislativo, mas o judiciário tem se destacado muito porque esse tem entrado nos cofres públicos, como diriam os mais velhos, como faca em melancia, sem pena nem dó. No momento em que as pessoas com salário de 1.500 e alguma coisa não conseguem sequer fazer as compras, né, do mês, a gente vê um absurdo desse, essa casta alta da sociedade, essas regalias, né, desses senhores fidalgos, né, recebendo no final do mês até 1 milhão, outros até mais de R$1 milhão, né, com essa estratégia, essa manobra, né, criando nomes bonitos para, na verdade, só turbinar seus salários. Até quando o povo brasileiro vai suportar isso? Eu acho que sempre, né? Porque nós temos a capacidade enorme de aceitar tudo isso de bom grado, sem dar sequer um único gemido. As eleições vêm aí de novo, a gente vai voltar nas mesmas pessoas que vão prometer resolver essa situação, essa disparidade, né? E não vão resolver coisa nenhuma, porque a gente está sempre votando nos mesmos. Esses que estão aí, todos, não têm compromisso com o povo brasileiro e vão continuar, sempre que puderem, aumentando e aumentando cada vez mais essas manobras para turbinar seus salários, tanto no executivo, judiciário, como legislativo. Basta dizer que na última vez que votaram, né, essa questão da reforma, para o trabalhador ficou impedido de muitos avanços, inclusive do salário mínimo. Já para os que estão no topo, né,
que recebem muito bem, obrigado, apenas uma cláusula lá dizendo que o Congresso vai se esforçar para evitar ao máximo, não é impedir não, o termo lá é evitar novos penduricalhos, né? O que quer dizer que novos penduricalhos poderão surgir, porque na lei não está acabar, está evitar, tentar evitar. É um absurdo, né? Infelizmente, muito triste, e como eu tenho dito sempre, não vejo uma luz no fim do túnel para o nosso querido Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto já com as informações da editoria política. Trago as informações de que o presidente Lula impôs agora o sigilo de 5 anos a telegramas sobre negócios dos irmãos batistas lá na Venezuela e essa ação do Partido Novo, né, no Tribunal de Contas para apurar irregularidades em contrato do Ministério do Desenvolvimento com ONG ligadas, administradas por petistas que estariam recebendo milhões para produzir, né, para oferecer quentinhas no programa de alimentação, mas que não tinha quentinha coisa nenhuma. Daqui a pouco eu trago essas informações. É rapidinho. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Muito mais do que saúde física, os exercícios têm o poder de deixar alguém muito mais feliz. Saúde, bem-estar e autoestima elevada é tudo o que você precisa para estar de bem com a vida. E uma boa academia pode lhe ajudar. A Ginásio Academia, agora em novo endereço, dispõe dos melhores equipamentos e profissionais preparados para te orientar na sua missão fitness, em um ambiente com estrutura de ponta. Venha conhecer as novas instalações da Academia Ginásio. Atendimento personalizado, ambiente acolhedor e uma transformação na sua qualidade de vida. Rua Floriano Peixoto, Centro de Patos. O verão continua no Hiperqueiroz com ofertas imbatíveis. Cerveja Budweiser 330 ml 4,79. Linguiça Avivar frango ou suína quilo 13,98. Batata Uai pacote 2 quilos 24,98. Água sanitária Dragão litro 1,95. Desodorante Dove fragrâncias 150 ml 13,98. Baixe já o aplicativo do Clube Queira Mais, o seu novo aplicativo de descontos automáticos. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, luvas e tudo mais que precisar para sua segurança, em grande variedade, pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. O verão continua no Queiroz Atacadão com ofertas imbatíveis. Macarrão espaguete Bom Sabor 400 gramas 2,19. Creme de leite Italac 200 gramas 2,88. Sobrecoxa Lar 700 gramas 10,98. Água sanitária Tubarão litro 1,95. Fralda descartável Personal Baby Protect 33,98. Baixe já o aplicativo do Clube Queira Mais, o seu novo aplicativo de descontos automáticos. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira.
Bom, agora são 9 horas. Deixa eu aqui registrar algumas pessoas que estão interagindo conosco, né? Comigo aqui o Carlos Ronaldo. Pois é, a nossa enciclopédia ambulante. Pois bem, tem memória que deve ter uns 200 terabytes, né? Lembrando aqui muito bem, oportunamente, que o representante, né, o que foi chefe aqui da SUDEMA, né? Chefe da SUDEMA na cidade de Patos foi o Capitão Hugo, vereador. É porque eu tenho esse problema, viu, CR10? Eu trabalhei como eu presto serviço para a Câmara, na condição de assessor e mestre de cerimônia, né? Eu devia lembrar de todos os nomes dos vereadores, mas, vez por outra, né, tem uma conexão, né, neural que se aparta e eu me esqueço totalmente, né? Infelizmente. Mas muito bem lembrado, tem colaborado sempre com a gente, obrigado. Josimar Nóbrega está dizendo aqui, bom dia, meu amigo Célio e todos os ouvintes, né, do Jornal da Manhã. Lamentável a irresponsabilidade do governo federal com gastos elevados, né? O país com déficit, inflação, né, descontrolada, um imposto que a população mais pobre não possa, pelo menos, tomar um café, enfim, um cafezinho. Eita, Brasil sem jeito. É verdade. A inflação, Josimar, ela ainda não está totalmente descontrolada, felizmente, né? Muito embora a gente perceba que está sempre acima das metas que o governo estabelece, né? O ano passado foi 3%, com a margem de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, ou seja, 4,5%, né? Mas a meta mesmo era 3%, com a tolerância de mais 1,5%, foi para 4,5%. Então, ela ultrapassou a meta, ultrapassou a tolerância, ou seja, já foi para 4,83%. Para quem avalia como 4,5%, 4,83% não é muita coisa não, é pouquinha coisa, né? Mas a verdade, a meta era 3%. Já havia uma tolerância de mais 1,5% e ainda assim a inflação ultrapassou a meta e a tolerância de 1,5%. Tem que se observar isso. Mas, felizmente, ela não está indo um desastre como já tivemos, né, em outros governos, né? Que era uma coisa assim que a gente ia no supermercado hoje, quando era no outro dia já tinha um aumento de 100% na mercadoria. Era uma coisa assim descontrolada. Mas se o governo não tomar as providências, né, primeiro a dificuldade do governo, do presidente Lula, é das pessoas acreditarem nele. Ele diz uma coisa, né, e ninguém acredita no que Lula diz, né? Pelo menos ninguém que tenha bom senso, que saiba do histórico, né, de contradições, né, de inverdades que o presidente Lula sempre recorreu nos discursos populistas, né, que na prática não se estabiliza nada. Outro problema do Lula é que ele nunca é culpado de nada. A culpa não é absolutamente dele. É de alguém, é do Banco Central, é do ministro, é do fulano, é de ciclano, mas nunca é dele. Então, essa falta de capacidade de assumir responsabilidades, inclusive de seus erros, tem complicado ainda mais a situação, né, do Brasil, em termos de credibilidade, enfim. Ninguém discute que o governo tem razão em grande parte quando fala dos investimentos sociais, né, que é importante os investimentos sociais, mas tem que se fazer com responsabilidade, né, e investimentos sociais que possam, de fato, tirar o indivíduo da margem, né, daquela situação. Porque os programas que a gente observa hoje, de transferência de renda, ela tem mais por objetivo eleitoreiro, ou seja, está lá, transfere aquela quantia por mês, deixa ele lá na periferia, na mesma vidinha, sem nenhum um curso de preparação, de inserção no mercado de trabalho, sem absolutamente nada. Vai dando aquela minguadazinha todo mês ali, né, para o camarada, mas deixa ele lá na periferia. Não podemos dar nada que possa fazer com que ele evolua, né? Que amanhã ou depois ele possa empreender, né, a partir de cursos de empreendedorismo, né, ampliação de conhecimento. Não. Os programas de transferência de renda, os programas sociais que a gente tem observado e que são importantes, é bom que se diga isso, mas infelizmente foram transformados em programas eleitoreiros, né, inclusive institucionalizados, né, de forma institucionalizada esses programas eleitoreiros, que mantêm apenas o cidadão na periferia, se contentando com a merrequinha que recebe todo mês e pronto. Esse é um programa social que atende, né, principalmente aos políticos que estão no poder, porque eleitoralmente acabam se beneficiando com isso. E o cidadão que está aí há 10, 15 anos recebendo essa mesma merreca todo mês, está esperando o quê? Tem gente que recebe, né, esses programas, né, recursos desses programas
de transferência de renda, repito que são importantes, né, para que as pessoas não digam que a gente é contrário, né? Mas tem gente que recebe 300, 400 reais por mês e pensa que se aposentou, não precisa mais trabalhar. Não precisa mais não, é uma coisa absurda, né? Mas concordo com você, o momento é de muita reflexão, a gente precisa estar muito atento. Bom, 9h05, deixa eu trazer aqui o Cosmo, Henrique também está aqui interagindo conosco, muito obrigado, viu, Cosmo? Bom dia, Célio. Bom dia para você também, Cosmo. Por gentileza, se possível, compartilhe aí a nossa live. Pascoal Moraes está aqui. Mário Bala, direto de Brasília. Obrigado. Ele até mandou uma matéria aqui sobre, né, o envolvimento de alguns militares do Exército lá em Brasília, envolvidos com atos ilícitos, né? Tráfico de droga. É lamentável, né, que a gente veja isso, né? Não só no Exército, mas nas polícias, a gente vê direto, né? Essas instituições que são importantes para a sociedade, que deveriam combater o crime, né, estão muito contaminadas. Os braços das facções criminosas estão dentro da polícia, estão nas câmaras de vereadores, né, estão nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, né, tem braço do crime em tudo que é, né, em tudo que é instância, até no judiciário, tem braço do crime lá dentro. Fica difícil combater o crime, porque o crime já está dentro dessas instituições, e é como eu ouvi outro dia uma senhora dizer, o Brasil já é um narcopaís, né? Uma narconação, é muito difícil, né, reverter essa situação. 9h06, deixa eu trazer aqui as informações da editoria política, porque o presidente Lula já está basicamente em plena campanha, tanto que ele mesmo disse que 2026 já começou e ele e a primeira-dama vão iniciar em viagens pelo país, justamente para aumentar a popularidade do governo. Política. Como mostrou a imprensa do Distrito Federal, a estratégia foi definida pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e deve contar com a ajuda da primeira-dama Rosângela da Silva Janja e também do vice Geraldo Alckmin e vários ministros. Essa viagem que a Janja vai fazer com o presidente Lula não tem nada a ver com aquela outra viagem, né, aquela outra maratona de viagem que ela vai fazer com alguns ministros e a advogada dela, que é a mulher, a esposa, né, do ministro Zanin. As agendas de viagens começaram ontem, quinta-feira, com a ida do presidente a uma cerimônia de reabertura da emergência de um hospital do Rio de Janeiro, que estava com o serviço fechado desde 2020. Lula estará acompanhado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e do chefe da Casa Civil, Rui Costa. Hoje, sexta-feira, o presidente vai à Bahia, também acompanhado de Costa, Sidônio e de outros ministros, além do governador, né, Jerônimo Rodrigues, que é do PT. A região Nordeste, historicamente reduto eleitoral petista, tem registrado queda na aprovação do governo, com recuo de 7 pontos na pesquisa Genial Quest, divulgada no último dia 27. Na próxima semana, os destinos serão no Norte, com visitas a Belém e Macapá. No dia 22, ele retornará ao Rio para participar de um ato político em comemoração aos 45 anos do PT. Também está prevista uma visita do presidente ao Polo Naval do Rio Grande do Sul, ainda sem data definida. A expectativa é que o presidente faça até 2 viagens por semana. Após as mudanças na SECOM, além das agendas pelo Brasil, também ficou decidido que a comunicação será regionalizada e segmentada, com formatos e peças produzidos para cada região do país. Pois bem, está aí o Sidônio, que é um marqueteiro de Lula, agora está com a Secretaria de Comunicação e, indiscutivelmente, está transformando essa pasta, né, numa espécie de comitê eleitoral de campanha do Lula, que já está em plena campanha, né, já disse que ninguém ganha dele e tal, está certo de que será reeleito, enfim, tem toda a certeza que será reeleito, mesmo diante, né, dessa queda de popularidade que ele amarga nos últimos dias. Inclusive, declarou, né, ele que no dia 1º de janeiro prometeu reunificar o país, apaziguar os ânimos, né? Foi só o discurso mesmo de 1º de janeiro, porque essa semana passada, melhor dizendo, ele já disse que chegou o fim do clima, né, paz e amor. Pediu aos parlamentares do PT
que enfrentem os adversários com unhas e dentes. Pois bem, o presidente fez uma declaração contundente. Acabou paz e amor com os apoiadores de Jair Bolsonaro. A afirmação foi feita durante um jantar com a bancada do PT em Brasília e foi revelada pela Folha de São Paulo. Em seu discurso, Lula acusou os bolsonaristas de espalharem fake news e pediu aos deputados petistas que se preparem para o confronto. De acordo com a oposição, o discurso do presidente Lula só divide ainda mais o país. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa fazer essa temporada, até 2 viagens por semana, justamente para promover o governo nos estados do Brasil e tentar recuperar a sua popularidade. Lula está em um momento de popularidade fragilizada, é o que apontam as pesquisas dos institutos. 9h11 e o Novo aciona o Tribunal de Contas da União para apurar irregularidades em contratos do Ministério do Desenvolvimento com a ONG Contra a Fome. O Partido Novo apresentou uma representação ao Tribunal de Contas da União denunciando possíveis irregularidades na execução de um contrato firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a ONG Movimento Organizacional Vencer, Educar e Realizar. É o Mover-Elipa. O documento é assinado pelos 5 parlamentares do Novo, os deputados Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, Adriana Ventura, Ricardo Salles, ambos de São Paulo, Gilson Marques, de Santa Catarina, e o senador Eduardo Girão, que é do Ceará. Eles pedem para que o Tribunal de Contas da União investigue simulações na execução do termo de colaboração, ausência de prestação dos serviços e desvio de recursos públicos. Segundo o partido, o Mover-Elipa, que é presidida por José Renato Varjão, que já trabalhou para o deputado federal Newton Tato, do PT de São Paulo, e para o deputado estadual Enio Tato, também do PT de São Paulo, firmou um contrato de R$ 5.600.000 com o Ministério do Desenvolvimento Social para fornecer refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. Contudo, apesar de ter ficado apenas em 13º lugar no chamamento público, a entidade recebeu uma fatia expressiva dos recursos do programa Cozinha Solidária, lançada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A inexistência da prestação dos serviços contratados foi revelada por uma reportagem do jornal o Globo, com base em visitas a endereços indicados como pontos de produção e distribuição de refeições, os quais sequer tinham sinais de atividade. Ou seja, o programa Cozinha Solidária, lançado pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao invés de estar socorrendo pessoas em situação de vulnerabilidade, está servindo apenas para enriquecer as contas bancárias dos companheiros de partido. É uma vergonha isso, se confirmada, acredito que o Congresso tome uma providência, uma providência contundente contra esse tipo de desvio de recursos, que aliás não é nenhuma novidade, principalmente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por falar nele ainda, ele impôs 5 anos, uma última informação, 5 anos de sigilo sobre os telegramas sobre negócios dos irmãos batistas lá na Venezuela. O governo Lula, através do Ministério das Relações Exteriores, impôs sigilo de 5 anos sobre os telegramas diplomáticos trocados entre a pasta e a Embaixada do Brasil em Caracas, que tratam dos negócios dos irmãos Josley e Wesley Batista, lá na Venezuela. Esses irmãos Josley e Wesley Batista, a gente sabe quem são, tinham um envolvimento muito forte em desvio de recursos públicos, com pagamentos de propinas a governos do PT, mas depois que a Operação Lava Jato foi cancelada, os irmãos, que inclusive tinham um acordo de leniência com pagamentos milionários, simplesmente o ministro Dias Toffoli, que achou que tinha que anular tudo, enfim, e eles acabaram sendo anistiados. Esse é o termo correto, Não só os irmãos, mas todos aqueles que foram envolvidos
em escândalos com o dinheiro público, foram e continuam sendo anistiados agora, né, nesse momento. A ordem para a imposição do sigilo partiu da embaixadora do Brasil em Caracas, a Gilvânia Maria de Oliveira, após o jornal O Globo solicitar, por meio da Lei de Acesso à Informação, o inteiro teor dos telegramas, despachos telegráficos e circulares telegráficas. O pedido do jornal tratava das correspondências ocorridas no período de 1º de janeiro de 2023 a 30 de dezembro de 2024, em que estivessem contidas as palavras-chave Josley Batista, Wesley Batista, JBS, JIF ou AMBA. De acordo com o jornal, o Ministério justificou a imposição do sigilo com base em um trecho da lei, né, que permite a restrição de informações que possam prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Esse foi o argumento para não revelar o que aconteceu, né, nesses telegramas, motivo de matéria do jornal O Globo. Fico imaginando o que está por trás disso, né? E, curiosamente, em mais uma declaração, né, que o presidente deu durante a campanha, que a gente sabe que era só palavras ao vento. Durante um discurso, ele disse que não haveria sigilo de 100 anos, criticando Bolsonaro, né? Não haveria sigilo de 100 anos, nem de 10, nem de um dia, nem de uma hora. Era apenas discurso, como muita gente já imaginava que fosse mesmo. 9h16 agora. Final de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho, a atenção de todos, desejar-lhes uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com outras informações. Um abraço a todos, né? Agradecer os nossos anunciantes que estão sempre nos apoiando, entre eles Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos para torar, promoção todo dia, preço igual não há, seja lá, seja cá, você vai economizar. Ótima sexta, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. Análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Nota de esclarecimento. O programa que acabamos de apresentar é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde nos termos